Tá bom! E aí, vamos para mais uma história? Vamos! Quem que ajuda a relembrar o que aconteceu na história passada? Eu. Então fala! Na história passada, José, a gente contou quem era José. E como ele viveu, e como ele foi vendido pelos irmãos dele. E ele foi parar lá no Egito. E o que aconteceu mesmo com ele, Rosinha? Lá no Egito, gente, ele foi trabalhar pro Potifar. E tudo que ele fazia, Deus abençoava. Só que teve um problema, né, Toninho? A mulher do Potifar achou ele bonito, queria dar um beijo nele, Toninho. Acredita? Meu Deus! Aí ela inventou que na verdade era ele que queria beijar ela. E o Potifar acreditou. E jogou ele dentro da prisão. E lá na prisão quem ele conheceu, Toninho? Ele conheceu o copeiro e o padeiro. E os dois tiveram 2 sonhos e ele interpretou os 2 sonhos. O padeiro acabou morrendo e o copeiro voltou para junto do rei. Mas o José tinha pedido um favor para o copeiro. Ele falou o seguinte: quando você sair da prisão, se lembre de mim, porque eu estou preso injustamente. Mas o copeiro não lembrou de José e ele ficou lá preso. Ele ficou muito tempo lá. Né, tia Josi? Ele ficou muito tempo lá na prisão. Isso mesmo, ficou lá por 2 anos. E nesse tempo, o faraó teve um sonho. O sonho dele foi que ele estava à beira do rio e ele vinha 7 vacas bem gordas, bem bonitas, bem parrudas, lindas essas vacas. Só que no mesmo tempo que ele via as vacas, depois ele via 7 vacas magras, feias, bem horríveis, chegando perto. E sabe o que acontecia? Essas 7 vacas comiam as 7 vacas gordas e bonitas. Nossa! E o que aconteceu, Rosinha? Então, o faraó tornou a adormecer e teve outro sonho. Lá em Gênesis, capítulo 41, versos 5 ao 7, diz como foi o sonho dele. Assim: eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então tinha 7 espigas bonitas e 7 espigas feias. As feias engoliam as espigas bonitas. Não é isso mesmo, Toninho? Isso mesmo. Quando o faraó acordou, muito assustado e perturbado, mandou chamar todos os conselheiros e os magos e os sábios do reino. Contou os sonhos para eles, mas ninguém soube interpretar. Nessa hora, vendo aquela situação, o copeiro se lembrou de José, que tinha interpretado o sonho dele. E ele contou para o faraó. Então o faraó chamou José rapidamente para que ele fosse tirado do calabouço. Mas a Gabi, o que o faraó falou para José? Sabe o que o faraó falou para José, Toninho? Ele disse assim: tive um sonho que nenhum profeta e nenhum sábio sabe explicar. E esse sonho tem me perturbado muito, muito, muito. Então, ele falou: José, você será capaz de interpretar meu sonho? E sabe o que José falou? O quê? O quê? Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Isso se encontra, crianças, lá em Gênesis 41, versículo 16. O Faraó contou para José os 2 sonhos que ele teve. Como que ele interpretou, tia Josi? Na verdade, os 2 sonhos do faraó tinham o mesmo significado. Por quê? As 7 vacas gordas, bonitas e as 7 espigas também viçosas e grandes significavam que no Egito haveriam 7 anos de fartura. Muita coisa boa, muita comida, ninguém passaria fome. Porém, as 7 espigas
ruinzinhas, bem franzizinhas, e as vacas bem magras, magricelas, estavam dizendo que era o quê? Significava que ia ter 7 anos de necessidade, de falta de comida, muita coisa ruim. Então, na verdade, era um sonho que estava prevendo o futuro, que iria acontecer com o Egito no futuro. Então, o José falou para o faraó, isso que vai acontecer. E daí, tia Josi, ele falou assim também para o faraó: Faraó, me permite te dar um conselho? Tome um homem responsável e peça para ele armazenar a comida nos tempos da fartura. Porque daí, quando chegar o tempo da seca e da fome, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. Ele deu esse conselho para o faraó. Isso mesmo. Isso mesmo. E sabe o que Faraó fez? O faraó gostou tanto das palavras de José, mas tanto que colocou José como governador do Egito. Você acredita nisso, tia Josi? Verdade. É, e ele deu um anel de ouro e uma mulher chamada Asenate. Nesse dia, o nome de José foi mudado para Zafenate Paneia, que significa Deus salva, ele vive. José tinha 30 anos quando tudo isso aconteceu. O tempo passou e tudo que José tinha falado aconteceu. José organizou todo o povo para que, durante os tempos de fartura, eles armazenassem muita comida nos seus celeiros. E durante esse período, a esposa de José teve 2 filhos. O mais velho, o primogênito, se chamava Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da minha família hebreia. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mas, Anzose, o que aconteceu depois disso? Depois que ele conseguiu armazenar todo o alimento que eles estavam cultivando e colhendo, vieram 7 anos de amargura, de fome. Mas e aí, essa fome, essa tristeza atacou todo mundo e chegou até lá na família de José, lá em Jacó, lá em Canaã. E eles estavam passando fome, eles estavam passando necessidade. E Jacó ficou sabendo que lá o José, mas ele não sabia que era José, eles estavam com uma fartura, eles tinham alimentos. Então Jacó falou para os seus filhos: vão até lá e comprem mantimentos para trazer para nós, para a gente parar de passar fome, porque eles tinham que comprar. E só lá, com o faraó, com José liderando, que José se tornou governador, que eles tinham alimentos. Apenas 10 filhos de Jacó foram para o Egito. E Jacó não deixou enviar o seu filho mais novo, chamado Benjamim, que nasceu depois da saída de José. Porque ele já tinha perdido José e não queria perder o Benjamim de novo, né, tia Josi? Exatamente. José era o governador nessa época lá do Egito e os irmãos não sabiam. Então o José governava todas as coisas. Então ele que distribuía, que ele autorizava, então ele mandava mesmo. Quando os irmãos viram José, eles se prostraram diante deles, fazendo reverência mesmo, porque sabia que ele era o governador, que ele mandava lá, que ele era uma pessoa muito importante. Tia Josi, isso não parece um sonho que José teve lá em Canaã, há muito tempo atrás? Exatamente. Esse sonho que José teve, que os feixes de trigo e os astros se prostravam diante dele. E os irmãos dele naquela época, todos tiraram sarro de José, né? Imagina que isso vai acontecer. Olha quantos anos se passaram para que o sonho de José viesse a ser realidade. Como o que Deus promete, o que Deus revela, se cumpre, né? Isso mesmo, tia Josi. E o José, ele falou bem duro com os irmãos, viu? Ô Toninho, vamos fazer como que foi feito lá? Vamos. Então eu faço a voz do José e você faz a voz dos irmãos. Tá bom, pode ser. Então o José falou duro assim pra eles: de onde vocês são? E os irmãos responderam: nós vamos em Canaã, Senhor. Queremos comprar algum alimento. É mentira! Vocês vieram pra espionar a nossa terra. Não, Senhor.
Nós somos filhos do mesmo homem, chamado Jacó. Ao total, somos 12 irmãos. Um já morreu e o outro se encontra com nosso pai. Se é verdade isso que vocês dizem, eu ordeno que esse irmão mais novo seja trazido. Então José jogou os 10 irmãos em uma prisão e os fez passar ali 3 dias. Passando os 3 dias, José os libertou e disse: Se vocês realmente dizem ser quem são, tragam-me esse irmão mais novo. Deixarei que vocês levem suprimento para a família de vocês. Para garantir que vocês irão voltar, deixarei um dos irmãos preso. E aí, tia Josi? Ai, os irmãos se dispuseram a fazer aquilo, porque eles sabiam que tudo que eles estavam passando, eles sabiam que era Deus punindo pelo que eles tinham feito com José lá atrás, naquela época em que eles venderam José como escravo. Mas o que aconteceu, Togobi? Isso só na semana que vem! A história então termina semana que vem. Isso. E agora vamos encerrar com uma oração. A tia Josi vai fazer oração, tá bom? Vamos lá, tia Tia Josi. Lorim. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos deste. Te agradecemos, ó Pai, por cada criança que está em casa assistindo este vídeo. Que o Senhor possa estar os abençoando, ficando com suas famílias. E que eles possam aprender a cada dia com a sua palavra. Aprender que podemos confiar em Ti, aprender que podemos saber que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. E mesmo quando as coisas parecem tudo horríveis, que não vai ter jeito, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Muito obrigado porque podemos confiar em Ti e temos o Senhor como nosso Salvador. Perdoa-nos pelos nossos pecados e nos abençoe no resto da nossa semana. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amém! Tchau! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê.
gente crê. Quando a gente crê.